Então, vamos começar, né? Boa noite a todos. Mais uma aula de cálculo 1. Vou compartilhar com vocês o material da aula de hoje, tá? Hoje nós entramos em derivada, então nós vamos sair um pouquinho do limite, né? Vamos receber o conteúdo de derivada, e depois do conteúdo de derivada já visto, aí a gente retorna a limite, tá? Mas alguém quer entrar, vamos receber todos. Bom. E aí, à medida que o pessoal vai chegando, eu vou retornando aqui na tela do Meet, autorizando, tá? Recebendo os outros. Então, vamos ver aqui o que temos. Deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa aqui, não. Bom, a aula de hoje, então, é sobre o limite da taxa de variação de uma função, que é o início da definição de derivação, tá? De derivada. Tiveram bastante gente com dúvidas no último exercício da última aula, das assíntotas e das descontinuidades, tá? Eu vou colocar o exercício aqui de novo na tela, só para fazer alguns comentários, tá? Como ele vai hoje até meia-noite o prazo, quem ainda está fazendo, pode continuar fazendo e pode enviar, não tem problema, tá? Que eu vou receber, agora eu não vou responder ele inteiro, eu só vou ajudar vocês, tá? Vou colocar ele aqui para vocês poderem ouvir. A gente começar e poder discutir sobre ele. Aqui, vamos lá. Então, aqui nós temos assim, ó. Toda vez que a bolinha está fechada, só para lembrar o pessoal que estava com dúvida, significa que existe esse limite ali, que existe aquele ponto ali. Quando está aberto, é para indicar que não existe, tá bom? Então, só para ficar bem claro, a f do número é diferente do limite tendendo àquele número. O limite tendendo ao número, a gente sempre olha as aproximações laterais, tanto esquerda como direita. O ponto exato é o que vai nos importar para, né, definir quem é o f daquele número, tá bom? Então, aqui vou dar dois exemplos clássicos, ó. O f de menos 3, por exemplo, é onde a bolinha está fechada, lá no y igual a 3. Aí tem alguém chegando aqui, deixa eu autorizar. Já esse f de 1, por exemplo, ele não é menos 1, porque a bolinha está aberta. Ele não existe, tá? Então, aqui, ele não existe. A gente não tem bolinha fechada aqui. Então, o f de 1 não existe. E o f de menos 3, aí sim é 3. É onde a bolinha está fechada, tá? Então, tem duas situações aqui diferentes no mesmo gráfico, que dá bem para a gente falar. Já o limite, por exemplo, né, tendendo a 1, tanto pela esquerda, né, como pela direita, o limite é menos 1. Então, o limite no ponto existe e é igual a menos 1, né? Então, a gente pode sempre olhar os dois limites laterais para ter uma noção. Já o f do número, aí a gente precisa ver quem está bolinha fechada, quem está bolinha aberta. Espera que chegou mais alguém. E assim, eu não posso responder a atividade hoje toda, que é como eu estava explicando para vocês, né? Ela tem o prazo até hoje à meia-noite. Então, quem ainda estiver fazendo, ótimo. Amanhã eu já vou deixar disponível a correção para vocês darem uma olhada e comparar com o que foi feito. E aí, na semana que vem, eu posso responder toda ela, tá? Os exercícios 1 e 2 são bem parecidos. E aí, um comentário rapidinho aqui sobre o exercício 3, tá? O exercício 3, ele traz pontos, né, de descontinuidade e vai pedir para vocês classificarem essas descontinuidades. Então, eu vou querer que vocês olhem no exercício 3, onde acontece uma descontinuidade, onde tem, né, um pontinho aberto, ou onde tem as assíntotas ao infinito.
E depois vocês vão falar na letra C, ó, onde ocorre a continuidade lateral, onde a função de um dos lados vai ser contínua, sem problema nenhum, sem ter uma bolinha, né, de intervalo. E depois, na letra D, vocês vão classificar as descontinuidades que estão acontecendo e vão escrever como deveria ser a função redefinida para tornar contínua nesse ponto, tá? Então, aqui é sobre essa função aqui, ó, sobre o x igual a 6, que é o f de 6. Na verdade, o f de 6, ele foi deslocado, ó. Ao certo, ele seria 4, e ele foi deslocado lá para o 5. Então, aqui, nós temos uma descontinuidade. Então, para ela continuar contínua, o que deveria ser? Deveria ser que o f de 6 fosse igual a 4, tá? É essa a resposta. Então, muita gente ficou confuso ali na letra D, então, por isso que eu estou explicando. Mesmo quem não fez, não tem problema, já responde lá, já estou dando a resposta. f de 6 é igual a 4, mas como a maioria deixou em branco ou não entendeu e me perguntou, eu prefiro explicar aqui mostrando, fica mais tranquilo, tá? Aí, semana que vem não, amanhã a gente já vai ter a correção, vou mandar para vocês, e mando um vídeo fazendo um comentário da questão toda, tá bom? Aí fica bem facinho, que no vídeo eu explico bem todos os detalhes, aí quem ficou com dúvida em um ou outro, consegue assistir o vídeo e com certeza entender o exercício, tá? Então, quem ainda não finalizou, vai só até hoje, tá? Eu não vou ficar prorrogando muitas atividades, porque senão a gente perde o andamento. Então, sempre na aula que eu quero retomar, aí vai passar muito tempo e vocês vão acabar esquecendo, né? O que era a atividade, tá bom? Então, voltamos agora para a nossa aula de hoje. Mas toda vez que vocês tiverem dúvida, pode mandar, tá? E ali no feedback da própria mensagem é interessante também. Dizer, prof, não fiz tudo, fiquei com dificuldade, eu não entendi. Para eu saber, né? Para eu conseguir compreender onde vocês estão errando para ajudar vocês, tá? Então, vamos lá. Sempre tem gente com mais dificuldade e menos, né? E outros com mais dificuldade. Então, a gente tem que ajudar todos. Facilidade e dificuldade. Então, a gente tenta manter ali, né? Meio termo. Então, claro que vocês podem me acionar a hora que precisam, tá? Se o áudio falhar ou alguma coisa, vocês me avisam pelo microfone, porque quando eu estou com um material aberto apresentando para vocês, eu não consigo ver o chat, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper também usando o microfone, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos começar essa história de derivada, vamos ver como é que a derivada vem do limite, como é que acontece as coisas, tá? Então, primeiro, eu vou ler para vocês aqui um conceito trazido de um livro, claro, né? A gente tem autores, e é um conceito geral, né? Esse aqui é do livro do Hunton, mas tem... todos os livros trazem a mesma definição, né? Porque quem determinou isso aqui, quem, né, começou com a derivada em si, foi o Leibniz e o Newton. Então, depois todo mundo que foi escrevendo pegou a ideia deles, tá? Então, o que é a derivada? Derivada de uma função y igual a f de x, então só lembrando, né, que o y é sempre a nossa imagem, é sempre a nossa função dependendo de x. Num certo ponto, x, onde o x é igual a x0. Isso aqui é só para indicar que o x da função é um x inicial, tá? Não vai mudar para nós por enquanto. É igual ao valor da tangente trigonométrica do ângulo formado pela tangente geométrica à curva representativa de y igual a f de x. Só para dizer, então, que é igual ao valor da tangente trigonométrica, é a tangente que forma no triângulo retângulo, tá? Ela vai ser igual à tangente geométrica à curva da f de x. Nesse ponto, x igual a x0, ou seja, a derivada da função é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0. Ótimo, né? O aluno lê isso aí e entendeu tudo, né? Já aprendeu que é derivada, já vai sair contando para todo mundo que a derivada é a tangente, né? E a tangente da reta. Beleza. E aí?
que entendeu disso, né? Então, a gente vai agora compreender de onde vem essa ideia de tangente, de onde vem coeficiente angular e tudo mais, tá? Espera que tem alguém chegando na aula. Porque assim, gente, não tem como ler uma definição dessa daqui num livro lindo e maravilhoso e já sair compreendendo a situação. De maneira nenhuma. Nessas poucas linhas aqui, gente, tem um enorme conceito, uma enorme explicação, tá? Então, o que eu vou adiantar para vocês aqui só é o seguinte, ó. Coeficiente angular da reta. Vocês lembram que é uma equação da reta? Bom, a equação da reta, como eu não posso ver as carinhas de vocês, né, concordando ou discordando de mim, né, eu vou falando, né, no momento que alguém lembrar, alguém quiser falar, responde, né, para não me sentir tão sozinha, abandonada. A equação da reta é y igual a x mais b, certo? Aquela equação reduzida da reta normal lá da geometria analítica. Na geometria analítica, quando a gente usa essa ideia de coeficiente angular ou coeficiente linear, a gente troca as letrinhas, a gente escreve y igual mx mais n, tá? Mas assim, trocar as letras não vai trocar o sentido, tá bom? Tudo que eu vou explicar para vocês agora. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que a derivada da função é o coeficiente angular. Quem nos dá o coeficiente angular na função da reta y igual mx mais n? É sempre, para quem não lembra, o m, que é o número que está junto do x, tá? É o coeficiente do x, é o número que está multiplicando o x. Por exemplo, y igual a 2x mais 3. O coeficiente angular é 2, porque é o 2, que é o coeficiente do x, que está multiplicando o x. Esse é um coeficiente angular. Ótimo. O que é coeficiente angular? O coeficiente angular também vai ser a derivada da função. Daqui a um pouquinho a gente vai entender melhor essa parte. O que o coeficiente angular nos traz? O coeficiente angular faz a gente conseguir concluir e, claro, calcular quem é a tangente da reta, tá? Quem é a tangente da reta que ultrapassa a função, que encosta nessa função. A função tangente é uma das funções trigonométricas. A gente tem seno, cosseno, tangente. Então, a tangente vai ser igual a esse coeficiente angular. Por exemplo, se o coeficiente angular da reta, então, era 2, eu posso, com o uso da calculadora científica, descobrir o ângulo cujo valor da tangente é igual a 2. Eu vou lá na calculadora, aperto Shift, tangente 2 igual, e encontro esse valor. Vamos supor que o coeficiente angular seja igual a 1, tá? Esse é o mais fácil de todos e vocês vão lembrar. Se o coeficiente angular for 1, eu vou procurar um ângulo cujo valor da tangente desse ângulo é igual a 1. Que ângulo que a tangente é igual a 1? É o ângulo, muito conhecido de todos pela tabelinha, de 45 graus, né? A tangente de 45 é igual a 1, tá? Por quê? Porque o valor do seno de 45 e do cosseno de 45 são iguais, né? E aí, como a tangente é a divisão do seno por cosseno, o valor fica 1, tá bom? Então, isso é bem importante. Aqui descrito aqui embaixo, tá apenas os símbolos de derivada que a gente vai usar, tá bom? Aí, na hora de derivar, depois em exemplos ali, eu vou falar de novo disso aqui para vocês. Então, assim, sempre a derivada é y, e essa linhazinha, dy dx, ou f' de x, tá? Claro, gente, se a função, por exemplo, for f de t, vai ficar f' de t. Então, vai sempre conforme o que tiver implícito lá na questão, tá? Se a função é na variável h, então f' de h. Se a minha função principal não está representada por y, mas está representada por p, sei lá, então é p', tá? Então, a gente sempre tem que cuidar na hora de fazer a nomenclatura, porque é sempre a função e aí com essa linhazinha, com essa apóstrofozinha, tá? Só para dizer que vem daquela.
Então, o termo derivada é a ideia que a gente tem de algo que provém de alguma coisa de antes, né? Então, tipo assim, um filho que provém de seus pais, né? Ou um dos exemplos que a gente mais usa, que é bem rotineiro, né? O creme de leite, a nata, o leite condensado, o requeijão, né? Isso são o queijo, isso são elementos que são derivados do leite. Então, o leite é a matéria-prima e todos esses outros laticínios vêm dele, tá? Então, é isso que é uma derivada. A mesma coisa, essa mesma ideia, nós vamos ter em funções. Nós vamos ter uma função principal que origina outras que são chamadas de derivadas. Então, a derivada só existe se ela tiver uma principal, tá? Alguém que gera ela. Senão não existe a derivada, não. Então, vai ter uma função principal e as suas geradas, tá certo? Agora, para a gente entender bem a derivada, ainda estão aqui para o aluno, dizendo que a derivada de uma função no ponto x0 é dada por essa fórmula, ó. Derivada da função pela variável x é igual a f'. Ô, professora. Quando o limite de zero, a função f de x, oi, Tá travando. Travou ali bem no início quando começou oi, pode... nesse slide. Travou tudo Vou agora. começar de novo. Sempre É, quando vocês olharem um livro de cálculo, melhorou? Tá? Sempre quando vocês olharem um livro de cálculo, a primeira definição que tem é essa fórmula pequena aqui, ó. Então, assim, aqui fala, a derivada de uma função no ponto x0 é dada por, e aí descreve simplesmente a fórmula. E não se explica de onde ela vem. Alguns livros até trazem alguns esqueminhas, mas o aluno fica muito perdido sem entender o que a derivada tem a ver com o limite. Por que a gente aprendeu o limite e agora a gente vai aprender derivada? Por que segue essa sequência? Tá? E tem muito a ver, certo? Então, aqui, o limite, valor x tendendo a x0. Então, veja bem, o aluno não entende essa parte. F de x menos f de x0 com x menos x0. Isso vai dar f de x0 mais h, que o aluno não sabe nem de onde veio esse h, né? Menos f de x0 dividido por h. Ah, é lindo, né? Mas se eu não entendi, não adianta nada, tá? Então, para a gente entender de onde vem essa grande definição de derivada, e para entender por que ela vem da ideia de limite, dessa taxa de variação, né, instantânea, a gente vai assistir um vídeo agora do Me Salva, tá? E vocês vão conseguir perceber nesse vídeo, que ele faz vários desenhos, esquemas, é bem interessante, de onde veio essa ideia do limite, tá bom? Espero que não dê falhas, mas se tiver, vocês vão me avisar. Então, eu tenho que largar essa apresentação aqui para começar a apresentar um vídeo. Aprendi isso aqui com um aluno, gente. Eles super me ajudam. Então, o vídeo é esse aqui. O link tá ali no nosso material, o link tá no nosso material. E agora eu vou colocar o vídeo para você. E sem assistir o vídeo, a gente não pode prosseguir. Não tem da onde entender o porquê de fazer uma derivada se eu não consigo saber aqui no meu cálculo, tá? Então, eu tenho que aprender de onde vem, calcula para conseguir aplicar. Então, são 3 passos. E nada funciona se um dos 3 estiver quebrado, tá bom? Se uma das 3 bases não for bem construída. Bom, vou colocar aqui e vocês me Sejam avisem. bem-vindos ao nosso curso de derivadas aqui no Misalva. Bom, nessa primeira aula, a gente vai entender exatamente de onde é que vem o problema da derivada, o que isso representa graficamente. Então, olha só, nós vimos lá no comecinho, né, dos limites, que os limites eles vinham justamente de 2 problemas, que um era o problema da reta tangente, da onde nasce o cálculo diferencial ou as derivadas, e o problema da
a área que gera o cálculo integral, né, a parte de todas as integrais que vem em sequência das derivadas. Bom, aqui nas derivadas, o que a gente vai fazer? Então, olha só, nós temos aqui o nosso eixinho, né, como de costume, e a gente vai dizer o seguinte: digamos que eu tenha uma função, tá, uma f(x) assim, certo? Bom, eu quero saber, tá, qual seria a taxa de variação de um ponto em relação ao outro da nossa função. Então, olha só, vamos dizer que no ponto inicial, esse ponto inicial aqui, do meu x0. Tá? Vamos botar aqui. Esse vai ser o meu x0, certo? Esse x0 também tem um valor de y, que vai ser a f de x0, né? Ou então o y0. Vamos botar aqui f de x0, certo? Então tá, digamos que eu quero saber qual é a taxa de variação, quanto varia a função desse ponto até um outro que está mais à frente, que a gente vai chamar ele de x1, certo? Então olha só, nós vamos dizer aqui que nós temos um x1 e esse x1 associa com um valor de f de x1. Então vamos lá. Pronto. F de x1. Ok, nós queremos saber a taxa de variação de um ponto em relação ao outro. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso traçando justamente uma reta, né, que liga esses dois. Então, olha só, nós vamos fazer essa reta aqui, tá, que liga esses dois pontos. Então, olha só, essa reta aqui, nós dizemos que é uma reta secante, tá? Por que é uma reta secante? Porque ela cruza dois pontos da nossa função, certo? Ele corta aqui, entra dentro da função, né, e sai por aqui. Ou seja, cruza em dois pontos, é uma reta secante. Bom, o que a gente poderia fazer qual é a variação em relação a esses dois pontos? Então, olha só, se nós formos olhar, tá, para essa nossa funçãozinha aqui, nós podemos medir a variação desses dois pontos fazendo o seguinte: vamos olhar exatamente para esse triângulo que apareceu aqui dentro, né, da nossa função. Então, olha só, estou pintando esse triângulo de amarelo para a gente poder enxergar bem ele aqui. Bom, seria a medida, né, dessa partezinha vertical aqui do nosso triângulo. Bom, como nós estamos falando de um eixo x e y, nós vamos chamar essa medidinha aqui de delta y, ou seja, uma variação de y. E essa medida aqui, como nós estamos no eixo x, nós vamos chamar de delta x. Como que eu calculo delta y? Como que eu calculo delta x? Delta y eu calculo fazendo o quê? O f de x1 menos o f de x0, certo? E o delta x? O delta x nós vamos fazer subtraindo o quê? x1 menos x0, ok? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Se nós quisermos saber qual é a taxa de variação aqui, né, o que a gente buscaria? Nós buscaríamos justamente o coeficiente dessa reta que está aqui, né? Qual é o coeficiente dessa reta? E nós lembramos lá da parte das funções que o coeficiente da reta a gente calcula como? O coeficiente angular da reta nós calculamos dizendo A igual a delta y sobre delta x, que é justamente o y2 menos y1, x0 menos x menos x0, né? Mas aqui a gente vai ver como nós faríamos, né, f de x1, certo? Menos f de x0, e tudo isso aqui dividido por x1 menos x0. Bom, nós vamos ver mais para frente que para a gente encontrar esse coeficiente angular aqui, nós podemos usar a técnica da derivada, que trazer principalmente daqui. Bom, essa é uma técnica para a gente saber qual é o coeficiente angular de um ponto, né, em relação ao outro, traçando essa reta. Mas, digamos que eu esteja interessado não em saber exatamente, simplesmente essa distância entre dois pontos tão que eu quero saber uma taxa aqui instantânea de variação. O que eu deveria fazer? Se eu quisesse saber uma taxa de variação, tá, eu teria que aproximar ao máximo esses dois pontos,
de forma que esse ponto aqui caminhasse, né, caminhasse em direção ao x0 cada vez mais. E com isso nós poderíamos dizer que essa variação de x e variação de y seria mínima. E a gente poderia dizer o quê? Que a gente saberia qual a taxa de variação instantânea nesse ponto. Vamos observar como isso aqui acontece? Então, olha só. Bom, nós já sabemos aqui como a gente calcula, né, a variação de um ponto em relação ao outro, utilizando aqui uma reta secante. Então, olha só. Digamos aqui que agora nós temos outro planinho. Outro plano. Vamos colocar aqui. Vamos colocar outro plano aqui. E agora nós vamos dizer, tá, que a mesma função que nós temos ali, no mesmo ponto x0, tá, nós vamos querer saber uma taxa de variação instantânea em x0. O que a gente vai fazer, gente? Bom, nós temos nosso ponto x0 no mesmo lugar que nós tínhamos antes. E agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Vamos botar aqui nosso x0, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte. Bom, nós temos aqui o mesmo ponto que nós tínhamos antes, tá? E o ponto que a gente tinha na frente, o x1, ele vai caminhar em direção, tá? Vai caminhar em direção ao x0. Dessa forma, nós vamos querer encontrar o quê? Seria muito bom se nós pudéssemos, em vez de ter uma reta secante que cruza dois pontos, se nós tivéssemos uma reta tangente, que tangencia a função neste ponto. Então, olha só, vamos desenhar aqui uma reta tangente. Bom, beleza, né? Agora essa reta aqui, ela toca em apenas um ponto da nossa função. E com isso nós dizemos que essa reta tangente. Ok? Então, olha só, como encontrar isso? Se a gente der um zoom aqui, tá? Vamos colocar aqui, e a gente for tirar um zoom dessa parte, o que a gente vai dizer? Tá? Vamos para cá. Se a gente for olhar essa função que nós encontramos, a nossa f de x, lá dentro, o que está acontecendo? Basicamente, o ponto que está colocado no x0, né, que é o nosso ponto inicial, ele está aqui, tá? Ele está aqui no nosso x0, certo? E o ponto que está na frente, ele vai caminhar em direção cada vez mais perto ao nosso x0, certo? Dessa forma, nós vamos diminuir aqui cada vez mais, tornando isso daqui praticamente desprezível. Quanto menor for essa distância, melhor vai ser a aproximação da nossa reta secante, que cruza dois pontos, a uma reta tangente, que simplesmente encosta em um único ponto. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, essa distância que nós temos aqui, tá? x0, x1, nós vamos dar um nome para isso daqui, tá? Essa distância x0, x1, nós vamos chamar de, vou colocar aqui, h, certo? E essa distância h é o que a gente vai utilizar para fazer toda a base da derivada. Nós vamos dizer que o quê? Como que eu poderia calcular o meu coeficiente angular? Vamos dizer o nosso coeficiente angular A, utilizando a nossa aproximação em que nós queremos que essa distância aqui seja mínima, que seja muito, muito, muito pequena. Nós temos o coeficiente A e nós vamos querer que aconteça o quê? Nós vamos querer que essa distância h tenda a zero. Bom, quando a gente quer que alguma coisa tenda a alguma coisa, o que nós utilizamos? Nós utilizamos limites. Então, olha só, nós vamos calcular um limite, né, do que? Da função do h tendendo a zero. É isso que a gente quer encontrar. O que é o limite do que a gente quer encontrar? É do coeficiente angular. Como é que a gente calculava o coeficiente angular? É o nosso ΔY, nosso delta x. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o limite de h tendendo a zero de quem? Quem que vai ser o nosso ΔY? A gente já tem ele aqui, né? Nosso ΔY é f de x1 menos f de x0. Então, olha só. Quando a gente estiver falando aqui do h especificamente, tá? Que a gente fez essa distância x0, x1 tender a zero, como é que nós vamos colocar isso? Nós vamos dizer que dentro desse nosso zoom, tá? Essa distânciazinha que nós vamos encontrar aqui, essa distância é o h, certo? É a distância que a gente vai fazer tender a zero. Então, nós não temos mais aqui o f de x0 e o f de x1, certo? Nós vamos ter o quê?
nós vamos ter essa funçãozinha, o valor inicial, que vai ser o f de x0, tá? E quem que vai ser o valor que vai estar na frente? O valor que a gente vai aproximar vai ser o f de x0 mais h. Por quê? Porque o h nós vamos fazer tender a zero, tá? Então, o que, que vai acontecer? O x1 que estava na frente virou o quê? O x1 que estava na frente virou f de x0 mais h. F de x0 está aqui, mais a distância h, que nós vamos fazer tender a zero, tá? Pode parecer meio confuso no começo, mas não é tão difícil assim. Então, olha só, nós vamos fazer aqui. Qual que é o ponto que está na frente? F de x0 mais h. Quem que é o ponto que está atrás? Menos o f de x0. E quem que é o valor de ΔX? Quem que é o valor que está embaixo? O valor que está embaixo é justamente o nosso h. E aqui nós acabamos de encontrar, tá? Concluindo aqui passo a passo, como que a gente calcula um coeficiente angular por limites, né? E isso daqui, gente, vai ser justamente a nossa derivada, tá? Aqui está a nossa derivada. Nas aulas de sequência, a gente começa a entender um pouquinho sobre a função derivada, como derivar em qualquer ponto, tá? Mas, basicamente, a derivada, toda a teoria da derivada nasce aqui, querendo calcular o coeficiente angular, tá? De uma reta, fazendo essa distância entre esses dois pontos aqui da reta secante tender a zero, certo? E com isso a gente consegue, aí, utilizando algum passo de limite, calcular esse coeficiente angular aí com certeza. Certo, gente? Muito obrigado por ter assistido essa aula e continue na nossa mega série de aulas de derivadas. Muito obrigado. Bom, então, já parei ali de apresentar para vocês, espero que vocês tenham prestado atenção e depois também, querendo assistir novamente, né, vocês vão entrando e vão prestando atenção e vendo como é que acontece tudo. Então, assim, a gente já viu, né, a explicação agora de onde vem esse H, de onde vem esse X, esse X0, né? Vocês viram que ele desenhou no início ali, quando estava a reta secante ainda, 2 pontos. Ele desenhou aquele triângulo, ângulo. Então, por que ele chamou de tangente, né? Porque era a altura dividido pela base, né? Que é exatamente o oposto àquele ângulo daquela reta que ele desenhou secante, cortando, né, o eixo X. Então, por isso que é tangente, porque é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, por isso que aquilo é a fração que determina o coeficiente angular de uma reta, que é também a tangente nossa trigonométrica, né? Então, dá para a gente ver que tudo vem de um triângulo retângulo, ainda além disso, né? Então, é um estudo bastante profundo e não é de um dia para o outro que a gente já começa a entender tudo, de onde veio a matemática, de onde veio o limite, de onde veio a derivada, né? Então, agora a gente começa a entender o que a derivada quer. Então, a derivada quer fugir daquela ideia da reta secante e ir para uma reta apenas tangente, que é uma reta que corta em apenas um ponto, né? Então, aplicar essa fórmula aqui, gente, para cada função derivada, sempre vai dar certo. Vai dar super certo, vai dar, né, certinha a resposta, tranquilo, tá? Porém, isso ia ser de uma dificuldade imensa, né? Concorda? Porque toda vez pegar a f, calcular x0 mais h menos a f de x0, depois dividir isso ainda pelo h, e lembrar que o h tende a zero, né, ele vai tender a diminuir. Então, assim, complicado usar essa definição de derivada. Então, a gente vai ter regras de derivação, vamos ter formas de fazer a derivada rapidamente da função, porque a gente vai buscar aplicar essa taxa instantânea. É isso que a gente quer, tá? Então, vamos prosseguindo aqui. Então, para que serve essa derivada que a gente vai aprender a calcular? Então, a derivada, ela será utilizada para calcular e analisar taxas de variação instantâneas e também os pontos de máximo e mínimo de funções, certo? Nós estávamos habituados a ver máximo e mínimo em funções simples. Qual é a função que vocês já estudaram
e que a gente consegue identificar ponto de máximo e mínimo e utilizar. Desses que vocês já aprenderam, os mais simples. Quem lembrar e souber, pode ligar o microfone e responder. Ninguém se arrisca? Então, minha pergunta é, qual função dessas que vocês já viram, né, dá para identificar ponto de máximo e mínimo? Ninguém sabe? Vai para identificar um ponto de máximo e mínimo numa reta, gente? É possível? Sim ou não? Não, vocês deveriam estar respondendo agora nesse momento, né? Mas tudo bem. Falo sozinha, é a mesma pergunta e eu mesma respondo, né? Por que não pode ir numa reta? Porque a reta, que é uma função de primeiro grau, ela é infinita. Então, ela pode começar lá no quadrante de todos os valores negativos, infinito, negativo, e ir crescendo até o mais infinito. Então, eu não consigo determinar um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Porém, a função quadrática, que é de segundo grau, que gera uma parábola, aí eu consigo sim identificar. No momento que a parábola está com cavidade, né, para cima, nós temos um ponto mínimo, que é o seu vértice. E no momento que a parábola está com concavidade para baixo, nós temos um ponto máximo, né? E aí a gente consegue identificar também pelo vértice, tá? Então, a função que nos dava ponto de máximo e mínimo até agora era só a parábola. Aí, sem ser parábola, outras funções, a gente já não conseguia identificar. Então, agora nós já vamos aprender através dessa derivada, tá? Então, aqui, recordando, né? Para derivar uma função, utilizaremos uma tabela, ou seja, um formulário produzido e demonstrado pelos matemáticos Leibniz e Newton. Gente, isso aqui já é bem antigo, né? As tabelas e os formulários. A gente vai utilizar, ele já foi demonstrado, então nós vamos utilizar as fórmulas já prontas. E vamos só, né, modificar no nosso exercício e adaptar conforme o nosso exercício. Não vamos demonstrar todas elas agora, não teria nem tempo hábil para isso, tá? Então, como já foi demonstrado por Leibniz e Newton, que são gênios, né? Para nós já tá, beleza, né? A gente só vai usar, tá? Se usar já é difícil, imagina demonstrar, né? Então, eles montaram essa tabela justamente para facilitar. Mas como que eles montaram essa tabela? Tudo baseado nessa função principal aqui, nessa definição de derivada, né, partindo da ideia de limite, tá? Com h tendendo a zero. Que é o h é aquela distância entre o x0 e o x1, tá bom? Então, é aí que a gente vem usar a tabela já fornecida por eles, tá bom? Então, como calcular? Vai usar a tabela. A tabela eu trouxe já algumas funções para vocês, só algumas. Depois, aos poucos, a gente vai desenvolvendo e vai trazendo mais, tá? Ao final do semestre, a gente também vai ver a integração. Então, eu vou dar uma tabela mais completa para vocês, que vai ter derivada e integral, na mesma tabela junto, tá? Então, essa aqui inicial é para a gente entender um pouquinho das fórmulas e para já aplicar nesses primeiros exercícios. E aí, depois, nas próximas aulas, a gente vai vendo regras mais aprofundadas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar, que a aula de hoje, na verdade, eu vou trabalhar com vocês aqui as fórmulas 1, 2, 3 e 4, a fórmula 5 só da direta, que é I na X e na X, vou explicar na hora que eu chegar nela, e depois o finalzinho, que é um pouquinho de trigonométrica, tá? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é essa tabela, que eu acho muito complicado a gente só dar a fórmula para o aluno e explicar como é que ele vai usar, né? Que ele está aprendendo, então, ele não sabe isso aqui, ele nem sabe que existe a tabela, como é que ele já vai sair usando. Então, eu prefiro explicar um pouquinho da tabela, e depois a gente vai para exemplos e aplicação em exercício, tá? Tem que seguir, né? Um crescente, um passo a passo. Então, aqui fala assim. Nessa tabela, são usadas as variáveis, ó, U e V,
como funções deriváveis. O que é deriváveis? São funções que podem ser derivadas, né? Elas são funções derivadas da variável x, e o n é uma constante. O que é uma constante? É um número real, tá? Então, número 2, número menos 5, número 10, número 22. A gente imaginar que é um número qualquer ali. Vai ter alguém chegando. Então, para essas fórmulas aqui descritas, nós vamos considerar isso. Que u e v são funções, onde, né, vai ser possível derivar pelo x, pela variável x, e que n, então, é uma constante, que é um número real. Então, vamos lá. A primeira fórmula diz o seguinte, é sobre a derivada de uma constante. Então, na função principal, nós vamos ter y igual uma constante, que eu vou chamar, nesse caso, de n, tá? Essa constante pode ser 1, 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos raiz de 2, menos 2 sobre 3, menos 0,25. Então, assim, é um número, gente. Um número que pode ser representado por radiação, por fração, por decimal, positivo, negativo, quebrado, não quebrado, tá bom? Então, se uma função for descrita apenas como y igual a um número, a nossa derivada vai corresponder a 0. Bom, o valor dessa derivada vai ser 0. Ao explicar a fórmula 3, a gente consegue entender a 1 e a 2, tá? Então, por isso que, por enquanto, a gente só aceita e daqui a pouquinho, quando eu explicar a 3, eu volto ali. A fórmula 2, ela vai nos lembrar o seguinte, que a derivada de x em relação ao próprio x é 1. É o valor 1, é o número 1. Então, aqui, ó, y igual a x. A derivada, né, dessa função, y' é igual a 1. Ah, o que isso quer dizer? É aquele coeficiente angular que eu estava até falando antes, né? É o coeficiente que está junto ao x. Nessa função aqui que só tem x, o coeficiente é 1. Então, derivada 1. Se aqui em frente ao x eu tivesse menos 10, então a função seria menos 10x. Então, a minha derivada, ela seria menos 10. Bom? A minha função é y igual a 3x. Então, a minha derivada é 3. Então, é sempre o número sem o x, tá? Então, quando eu tiver um número vezes x, a derivada é um número. E quando eu tiver só o x, a derivada é 1, claro, porque eu só tenho 1 aqui na frente. Tá bom? Então, eu coloquei justamente o 1, porque é uma função que o pessoal confunde bastante. Com número, o pessoal já acostumou. Aí, quando tem só o x sozinho, parece que não é a mesma coisa, mas é, tá? Então, é o número que está multiplicando o x que vai ser a derivada dessa função. Agora, com a 3, a gente compreende as outras duas de novo, e a própria 3 é muito interessante, que é a derivada de uma potência. Gente, essa é a derivada que mais vocês vão fazer, que mais vai aparecer, tá? Então, tipo aqui, ó, canetas luminosas nessa daqui. É a que mais vai aparecer em exercício e tudo mais para realizar, tá bom? E ela faz de que jeito? Bom, isso aqui é como toda função polinomial. É o x numa variável, numa potência, tá? Numérica. Então, é um x ao quadrado, é um x ao cubo, é um x na quarta, é um x na sexta, é um x qualquer número, tá bom? Então, é o x numa potência numérica. Como resolver a derivada do x numa potência numérica? É isso que tem nessa 3, tá? A derivada de uma potência numérica, a gente resolve assim, ó. Vai trazer a potência à frente, multiplicando o próprio x, e vai fazer esse valor da potência menos 1. Você vai diminuir 1 grau da potência. Então, se a potência é ao quadrado, ela vai ficar potência 1. Se a potência é ao cubo, ela vai ficar 2. Se a potência é na sexta, vai ficar na 5, tá?
Então, assim, é sempre tirar 1. E não esquecendo... peraí, vamos voltar. E sempre lembrando, né, que esse N, que essa potência, desse jeitinho que tiver, ela vai aparecer aqui na frente multiplicando. Tá bom? Então, por exemplo, x na 6, na potência 6, que eu estava falando agorinha, vai ficar como derivada 6x na quinta potência, porque eu vou fazer 6 menos 1, tá bom? Então, x na 6 derivou 6x na quinta, tá bom? Já em exemplos a gente vai ver muitas derivadas, tá? Então, aqui eu só já estou sempre lembrando o que vai acontecer. Por que eu disse que com a 3 a gente entende a 2 e a 1? Vamos lá. Gente, aqui na 2, por exemplo, que está o x sozinho, né? O x na 1, por exemplo. Se a gente usar esse formato aqui para resolver ela, ó, percebe bem. X na 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes x na 1 menos 1. O que é x na 1 menos 1? É x na 0. O número elevado na 0, na matemática, ele equivale a 1. Né? Vocês já devem ter visto várias vezes a demonstração disso. Se não, pode procurar no Google, é bem interessante. Bem facinho de entender. Todo número elevado na 0 é 1. Então, aquele número ali vai ser 1. Se o n também é 1, 1 vezes 1, 1. Agora, vamos supor que o númerozinho está multiplicando aqui o x seja 3. Então, vai aparecer 3 junto. A gente vai levar ele. 3 vezes 1 vezes x na 3 menos 1. Aí, eu vou deixar o 3 vezes x... Opa, 3 menos 1 não, gente. 1 menos 1. Fica o 3, né? Vezes 1, vai dar 3. Vezes o x na 1 menos 1, o x vai dar 0. Então, vai ficar só a parte da frente, que era o 1 vezes o 3, que é 3. Tá? Então, por isso que fica só um número quando tem um número vezes x. Porque como x está na 1 e ele vai perder esse 1, ele fica x na 0. Tá bom? E aqui a primeira, então, mais óbvia ainda, como eu não tenho o x, significa que o x estaria já na 0. Certo? Aí, aplicando isso aqui, que a potência desce à frente multiplicando, eu ia ter 0 vezes n, né? Vezes um x que já está na 0 menos 1. Tudo bem. Só que 0 vezes qualquer coisa é 0. Tá bom? Então, é daí que vem essas outras duas ali. Então, o pessoal colocou em tabela, mas, na verdade, é tudo de um conceito só, que é esse conceito aqui de potência. Então, essas duas já vêm desse, tá? Então, não são 3 fórmulas, na verdade, é só uma. Mas, né, o pessoal usa assim para ficar mais rápido, didático de fazer, tá bom? Então, vamos continuar. Alguém quer fazer uma perguntinha até aqui, essa partezinha da tabela? Hora que surgir, vocês interrompam, tá? Daqui a pouquinho, com o exemplo, fica um pouquinho melhor. Derivada da função logarítmica. O que é a função logarítmica? É a função ln de x, tá? Então, qual é a derivada da função ln de x? É sempre 1 sobre o x que tiver aqui, ó. Sobre a variável. Então, se for ln de z, 1 sobre z, tá? Isso é sempre variável, não é número aqui. Aqui é função, tá bom? Então, fica 1 sobre a variável. Acabou também. É só isso aqui. É a velha história que eu estava falando antes, são regras, e a gente vai usar a regra que eles já demonstraram, tá? Agora, derivada da função exponencial. E elevado a u, lembrando que u é uma função derivável, né? E elevado na u. Se esse u for só, sozinho, e na t, e na x, e na u, né? Se esse u não tiver ninguém multiplicando, ninguém elevando, simplesmente a derivada de e na x é o próprio e na x, tá? O e na x, o e na t. Agora, se ele tiver, por exemplo, e na 2x, eu vou ter e na 2x vezes a derivada desse pequenininho que está lá em cima, tá? Então, vai multiplicar pela derivada dele, que é 2, no caso.
Agora, se ele só for E na X, então, é E na X vezes 1, né? Que a derivada do X é 1. E por isso, então, só E na X, tá? Por enquanto, a gente só vai usar E na X, E na X. Essa é a única derivada que não muda. Depois, quando a gente tiver mudança no U, é que ela vai aparecer algo diferente aqui. Mas isso a gente vai estudar sozinha, separada, daqui uns dias, quando a gente for estudar a regra da cadeia, a gente estuda essa aqui junto, tá? Então, por enquanto, basta vocês saberem que a derivada de E na X é o próprio E na X. Aqui nós temos 3 regrinhas que a gente vai dar um saltinho, tá? Mas só para explicar, é a derivada da regra do produto, derivada da regra do quociente e derivada pela regra da cadeia. Regra da cadeia é aquela que eu estava explicando antes também, junto à exponencial, tá? Que a gente vai ver uma aula separada. E aqui é quando nós tivermos 2 funções multiplicadas e na outra regra 2 funções em divisão. Então, a gente interpreta de uma maneira diferente. E aqui é quando a gente tiver uma função elevada a uma potência, mas quando a gente tiver composta, tá? Então, esse U, ele não vai ser só um x simples. Ele vai ser um x somado a alguém, né? Um x mais especial, vamos dizer assim. Uma função que já vai ter uma soma, uma fração, alguma coisa com ela. Tá bom? Então, a gente vai deixar essas regrinhas mais complexas para depois, né? Vamos começar devagar. Primeiro, as mais diretas, que a gente fala, direto de formulário, que vocês vão aprender hoje e fazer hoje. E depois, a gente aprofunda com essas regras aí mais complicadinhas, tá? Próxima aula, a gente já vai ver o produto e o quociente, e aí a gente já vai ver derivada e exponencial, tá? Função seno, cosseno e tangente. Todas são diretas. A função seno, ela tem como derivada a cosseno. É o inverso dela, tá? E a função cosseno, daí cuidado, a derivada dela é menos seno. Então, não é seno positivo, é menos seno, tá bom? Então, a derivada de seno é cosseno, mas a derivada de cosseno é menos seno. Então, sempre segue dela para não confundir, não errar os sinais. E a derivada da função tangente é menos secante ao quadrado de x. Então, gente, aqui, ó, uma tabela, é uma regra. Derivada da tangente menos secante ao quadrado de x. Bom? Então, isso é a tabela principal que a gente vai usar agora, para o momento. Algumas derivadas diretinhas e algumas outras que a gente vai estudar mais por regras, né, aprofundadas. Então, hoje é a derivada direta. A gente já vai ver alguns exemplos agora de derivação direta, tá? Vou explicar um a um, surgindo dúvidas, vocês me interrompam. Então, aqui, partindo para os exemplos. Nos exemplos abaixo, encontrar a derivada das funções dadas, utilizando-se da tabela das regras de derivação. Então, são regras diretas e também algumas que vocês vão precisar fazer pequenos cálculos, tá? Então, vamos lá. Letra A é simplesmente y igual a 3. 3 é uma constante, então a derivada, ó, y' igual a 0. Então, observa bem. Quando eu estou falando de função, é só y ou f da variável, ó, sem a linhazinha. Quando eu falar em derivada, eu represento a linhazinha, tá? Essa linhazinha, então a gente fala y', né? É a derivada, é a nomenclatura que a gente mais usa. Tem também a dy sobre dx, que é uma fração, mas como custa muito a escrever isso, né? Fica mais longo, o pessoal sempre usa assim, como se fosse a primeira filha do y, tá? Primeira função filha, né? Mais ou menos é isso, tá bom? Então, do 3, que é constante, a derivada, 0. F de x igual a 5x. Então, a derivada da f de x, então f' de x, é igual a 5, que é o número que está multiplicando x. Tá junto a ideia daquela segunda regra. Ó, a segunda regra aqui na letra C. F de x é x.
Então, a derivada de f de x é 1, que é o número que está multiplicando o x. Entenderam? Então, a derivada ela sempre vai diminuir o grau da função. Então, aqui, a função é grau zero, né? Então, a derivada já, até o próprio número vai virar zero. Aqui é grau 1, então ele vai sumir o x, fica só o coeficiente da frente. Aqui é grau 1, some, fica o coeficiente da frente. Aqui é grau 1, some, fica o coeficiente da frente. Entenderam? Que ela vai diminuir o grau. Lembra que lá na potência é 1 menos 1. Então vai ficar zero. Tá bom? Aqui eu mudei a letra, para vocês verem que vai ter outras letras, né? Então, f de t igual a 2t. Então, apenas o coeficiente, 2. Então, a f' de t é 2. A próxima, f de x, x na quinta. Então, vamos ver como é que fica esse x na quinta. A mesma ideia daquele x na sexta, que eu só comentei para vocês na página anterior. Então, vamos ver agora aqui o passo a passo, ó, bem descrito para ficar fácil de entender. A potência lá do x, ela vem à frente da função multiplicando, ó. Então, 5 vezes x. E o meu x, ele vai ficar com uma nova potência, que é a antiga menos 1. É uma potência menor. Então, a ideia da derivada é sempre diminuir. É sempre achar quem vem depois dela. É diminuir um grau. Então, aqui eu vou ter 5x na quarta, que é 5 menos 1. Então, a resposta da derivada, 5x na quarta. Bom? Função na letra f. Y igual a 2x na terceira, tá? Ou 2x ao cubo. Aqui eu já tenho um número junto, aqui é o 2. Eu não posso ignorar ele, então eu vou levar ele junto na resposta. É acumulado, tá? Então, aqui fica a derivada do y, por isso aqui y', né? Igual ao próprio 2, que já está aqui, vezes o 3, que é a potência do x, que vai aparecer multiplicando esse 2. Então, fica 2 vezes 3, e o x ali, ó, olha a potência bonitinha dele. Ele vai perder 1, né? Então, se era 3, vai perder 1, fica 2, né? Regrinha de matemática comum, facinho. Então, 2 vezes 3, então a frente do x fica 6, 2 vezes 3, e o 3 menos 1, a potência 2, que é quadrado. Então, a função derivada, y', ó, porque era y lá, como estava, né, descrito desde o início, a gente explica aqui também, y', 6x ao quadrado, tá bom? Então, lembrar sempre, ó, não ignorar esse coeficiente que tiver junto. Ele vem multiplicando, tá? Eu coloquei esse exemplo aqui para explicar. Aqui não tinha, ó. Então, só desce o 5, fica o 5. Quando já tem, aí eu multiplico. Tá bom? Coloquei uma observação para quando vocês forem estudar sozinhos lembrar, né? Observem que quando há potência, então quando existir alguma potência, o valor da potência ficará multiplicando toda a função. Por isso que na questão f, o resultado do coeficiente fica 6. Pois é 2 vezes 3, que era exatamente a questão que eu estava explicando agora. Ó, 2 vezes o 3 fica 6. Então, manter, não excluir ele, né? Alguma pergunta, minha gente, desses primeiros? Bom, tudo Esses certo. são tranquilos, professor. Então, tá bom. Então, vamos seguindo. Mais alguns, então, agora um pouquinho mais avançadinho. Vamos lá. Na letra G, eu trouxe na função y, menos 5x na quarta. Então, y', né, derivada, vai ficar igual o menos 5, que mantém. Então, sempre a gente mantém o coeficiente que já existe. O 4, que é a potência do x, vai vir à frente multiplicando, tá? E a gente vai fazer a potência do x, que é 4, então, perde 1. Então, 4 menos 1. O que vai ficar de função, eu multiplico menos 5 por 4, então fica menos 20. E o x na
terceira, é o 4 menos 1. Então, menos 20x na terceira. Tá bom? Parecida com a anterior. Agora, a H. Aqui na H, nós temos f de x igual 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Então, são 3 funções, só que elas estão somadas, elas estão em adição, tá? Pode aparecer adição, pode aparecer subtração. Você deve considerar o quê? Que cada pedacinho desses aqui são funções diferentes, né? Claro que vocês já sabem disso. 2x quadrado é uma função, 3x é outro, 5 é outro. Então, nós vamos fazer a derivada de cada uma delas e aí depois adicionar tudo, tá? Respeitando as regras. Então, a derivada de 2x ao quadrado, eu lembro que esse 2 da potência desce multiplicando o 2 de coeficiente. Então, ó, a derivada do f de x é 2 vezes 2, que é a potência, né? O x fica 2 menos 1. Tem que perder 1 na potência. Aí é 2, ó. 2 menos 1. Mais a derivada de 3x é só o coeficiente, que é 3. A derivada do número 5, que é uma constante, a derivada é 0. Então, eu fiquei com as 3 derivadas aqui, e agora eu só vou reescrever para apresentar a resposta, né? Então, 2 vezes 2 são 4. X vai ficar 2 menos 1, fica x na 1. Então, por isso, só o x sozinho lá. E 3 mais 0, 3. Logo, a derivada de f de x é 4x mais 3. E aqui eu coloquei uma observação sobre esse exemplo H. Quando há soma ou subtração de funções, derivamos cada uma das funções, como é o exemplo da letra H, tá? Então, deriva cada uma das funções respeitando as regrinhas e apresenta a resposta do que sobrar, tá? Em soma e em subtração. Até porque isso aqui não tem como fazer mais, né? Não tem como somar isso aqui. Então, fica 4x mais 3. Tranquilo? Agora, nós vamos ver duas de fração e depois uma de raiz, tá? Então, vamos ter bastante atenção nessas duas de fração agora, as próximas, que elas são mais difíceis, normalmente vocês têm mais dificuldade. Então, vamos lá. Y é igual a 1 sobre x ao cubo. Então, 1 sobre x na terceira potência, ó. Tá bom? O que isso quer dizer? Gente, eu tenho esse x na terceira, só que ele está lá no denominador. Em alguma regra, vou voltar nelas aqui. Vocês viram x no denominador? A não ser nessa regra do quociente, que a gente nem aprendeu ainda, porque aqui seriam x e x, tá? Tem que entender que teria duas funções, e não só um número e uma função. Aqui existe um número dividido por uma função? Não, nenhuma delas. Então, eu tenho que escrever essa fórmula diferente para eu conseguir derivar ela com uma das regras que já existem, tá? Como é que eu vou escrever isso? Já que ela tá ali, 1 sobre x ao cubo, eu vou pegar esse x ao cubo que está lá no denominador e vou inverter. Vou trazer esse x ao cubo para o numerador da fração. Para eu trazer ele para cima, né? Para eu conseguir realizar, para eu conseguir finalizar. Senão, eu não consigo fazer a derivada. Ah, professora, como que faz uma inversão? Bom, vamos lá. Como que a gente faz uma inversão? Aqui nós temos 1 sobre o x ao cubo. Então, a gente tem, ó... Opa, saí de onde eu queria. Então, a gente precisa inverter. Eu preciso identificar que eu quero escrever esse x ao cubo lá em cima, no numerador, tá? Então, eu tenho que explicar como que eu vou fazer isso. O x ao cubo, vou fazer uma função inversa, ele vai se tornar x na menos 3. Ah, o que significa x na menos 3? Aquele negativo significa, para a gente lembrar, que o x está no lugar errado, que não era o dele de origem, tá? Então, ele deveria estar no denominador e ele subiu para o numerador. Então, ele aparece x na menos 3. E aí, com o x menos 3 é uma potência, aí eu posso aplicar aquela terceira regra da tabela, que é potência vem à frente multiplicando
vezes a função x, potência menos 1. Aqui, gente, como eu só reescrevi a função, continua y igual a x menos 3, que eu não derivei. E aqui que eu estou começando a derivar, vou diminuir 1 e vou colocar o coeficiente à frente, então aqui a gente tem derivado, ó, y', tá? Menos 3x na menos 3 menos 1. Qual é o resultado disso aqui? Menos 3 vezes x na menos 4. Cuidado, ó, porque é menos 3 menos 1, então eu adiciono e fica menos 4. Bom? Aquilo que eu falei para vocês, ó, o menos 4 aqui, ele indica que o x está no lugar errado. Então, eu vou colocar o x no lugar certo e com potência positiva. O 3 não tem nada a ver com isso, esse menos 3. Então, eu mantenho o menos, o 3, como numerador normal. E o meu denominador, x na quarta. Então, eu fico com a apresentação igual à original da questão. Isso é imprescindível. Então, eu inverto na potência negativa para aplicar a regra de potência para a derivação. Depois da derivada pronta, eu retorno, né, ela para o normal dela, vamos dizer assim, com a potência positiva. Tá bom? Então, tem que lembrar de fazer essa volta aí. Vira e volta. Tem que fazer. Tem que inverter para usar a regra, depois inverter de novo para ficar positivo. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que essa é mais enxuadinha. Ali acima do x ele nunca vai ficar negativado, então, correto? Correto. Aqui na hora da resposta, a gente sempre retira ele, coloca ele para o denominador, daí ele fica positivo. Se ficar nesse formato aqui, tá? Normalmente em derivada a gente não aceita nem as potências negativas e nem fracionárias. A gente sempre retorna a apresentação inicial da função, tá? Certo. Então, convenciona-se... Os sinais também, não vai ter, no caso, não vai tornar positivo o resultado, são separados, no caso, não tem nenhuma relação. Né? Não, isso aí, são coisas separadas. Aqui, como o coeficiente é negativo, então a fração, a resposta fica negativa, né? Tá. E aí eu só mudo o lugar mesmo de origem do próprio x na menos 4, que ele fica x na 4 no denominador, tá? Certo. A gente vai ver aqui um exemplo na próxima, onde vai acontecer a troca do sinal. Só para vocês observarem isso também, tá? Ó, nessa próxima questão, gente, eu trouxe menos 2 dividido por x na quarta. Então, de novo, é um número dividido por uma função. Então, eu trago essa função para o numerador para que seja possível fazer a derivada. Então, o menos 2, ele continua, porque ele já era um numerador da função, ele só vai receber a companhia do x na menos 4. Então, fica menos 2x na menos 4. Certo? Então, cuidado. Muita gente faz assim a inversão, ó. Puxa o x na menos 4 para cima e desce o 2. Não tem nada a ver, tá? O 2, ele está no lugar dele certo de origem. Ele não está atrapalhando ninguém, não tem nada de errado com ele. O que está de errado e o que está em lugar errado é a função. Então, eu vou fazer a inversão só na função, que é o x. Tá bom? Então, parece confuso, mas a gente acostuma. Então, eu deixo menos 2, normal. Aqui eu pego esse menos 4, apresento à frente multiplicando, né? Então, fica menos 2 vezes menos 4. Aqui, ó, que bonitinho. E esse x, então, menos 4 menos 1. É sempre menos 1. Isso é a regra, tá? Então, menos 2 vezes menos 4, ó, multiplicando sinais iguais, a resposta é soma, né? Então, menos vezes menos, mais 8, então fica 8. E x menos 4 menos 1 dá menos 5. E aqui, então, eu vou organizar, ó. Eu deixo o 8 no numerador e o x na menos 5, denominador. Inverte e apresenta a potência, então, positiva. Certo? Então, duas, ó, com as potências que a gente estava inverte para resolver, depois inverte para responder, tá bom? Aí aqui tem uma observação sobre elas, ó. Quando a função está no denominador, é necessário inverter, apresentando o sinal negativo na potência, depois derivar, como nas questões I e J.
certo? Na função k, eu trouxe y igual raiz de índice 3, então raiz cúbica, de x na quinta. Também, ali nas anteriores, a gente não viu, né, raiz direto de nenhum índice e de nenhuma potência desse x que está aqui dentro. Então, a gente reescreve a função. Então, eu vou mudar, que na matemática a gente sempre tem um jeito de escrever as coisas, né, diferente. Então, eu vou escrever essa função raiz em formato de uma potência fracionária. Como é que eu faço isso? É uma regrinha bem fácil, ó. Quem dá junto já de potência do x fica como numerador e o índice da raiz fica como denominador. Sempre desse jeito, tá? Quem tá junto é a potência e quem tá mais afastado é o índice. Bom? Então, a função que eu quero derivar, ela é x elevado na 5/3. Então, virou uma fração. Mas, gente, fração é um número normal. Não é um número de 7 cabeças, né? Vocês já aprenderam a resolver lá na quinta série. Vocês já sabem que ele é parte de todo, que ele é um número decimal também. Então, vamos usar com maior tranquilidade fração. Não é nada difícil. Então, como eu só reescrevi a função, continua y, ó. Y igual a x na 5/3. Agora sim eu vou derivar essa função. Bom? Como é que eu vou apresentar a derivada de y'? Eu pego a fração, então, já que a potência é toda 5/3, eu vou apresentar toda a fração à frente multiplicando. Então, não é um pedaço, é tudo. 5/3, tá? Vezes x. O que aparece aqui? 5/3, que é a minha potência, menos 1. Então, cuidado, gente. A mesma regra não mudou nada, só que é uma fração. Fração à frente multiplicando, fração menos 1. Bom? Fração mantém. E como é que eu calculo 5/3 menos 1? Eu posso usar a tecla da calculadora, aquela ABC, tá? É uma tecla que está à esquerda da calculadora científica, na segunda linha. Eu esqueci de pegar minha calculadora para mostrar para vocês, mas acredito que a maioria já sabe, né? Então, está à esquerda na segunda linha. E quando eu utilizo ela, aquilo ali equivale ao tracinho da fração. Então, eu vou colocar assim na calculadora. 5, aquele tracinho lá, de ABC, que vai dar um sobre, né? Vai dar uma bengalinha assim, tipo um L virado. Sobre 3, eu digito 3, então vai ficar 5, né? O L virado 3, aparecer lá no visor. E aí você vai apertar menos 1 igual. Aí ela vai te dar o valor, que é 2/3. Ou, nada mais é que você pensar que é 5/3 menos 1 inteiro da base 3. O que é um inteiro de base 3? É o 3/3, né? Quando eu tenho mesma base, eu posso subtrair direto a potência. Então, um inteiro de base 3, que é 3/3, fica 5 menos 3, fica 2 sobre a base 3, tá? Não sei fazer assim, não tem problema. Então, pega 5/3 menos 1 e faz MMC. MMC é 3, 3 dividido por 3 é 1, 1 vezes 5, 5. Menos 3 dividido por 1, que aqui embaixo não tem nada, fica 3. 3 vezes 1, 3. Vai ficar 5 menos 3, que é 2/3, tá? Então, tem várias formas de fazer. Pode ser pela calculadora, pode fazer pela MMC, e pode fazer por essa ideia de sempre... É a mesma coisa, ó. Se aqui tem 3, 3/3. Se tivesse 2, 2/2. Se tivesse 4, 4/4. Se tivesse 7, 7/7. Tá? Que é um inteiro. Que é a mesma coisa. Então, 7 dividido por 7, 1. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 3, 1. É sempre 1. Então, é só pegar dois números iguais que tenham essa base aqui. É muito fácil fazer isso aqui de cabeça. Bom? Quem tiver qualquer problema, usa lá a calculadora. Uma dica boa. Quando na calculadora aparecer um número, um L virado, um número, um L virado e um número, na aula de ontem, o pessoal me perguntou o que faz, né?
Na calculadora, explica que o primeiro número é o inteiro. Aí seria aquele inteiro mais a fração quebrada, né? Tipo, fração mista, que a gente chama. Ah, mas eu quero só uma fração, prof. Então, vai apertar Shift, que é a segunda função, e de novo a teclinha de fração. Daí ele sai daquela bagunça lá e coloca uma fração só para você, tá? Isso pode ajudar até em outros exercícios maiores que vocês estiverem fazendo. Muita gente não sabe disso. Então, para sair daquelas 3 lá, ou 4, né, é só apertar Shift e a tecla de fração de novo, tá? E se apertar na tecla de fração de novo, aparece ainda o decimal do valor. Então, é bem interessante. Então, a gente fica, ó, com 5 terços, tá? 5 terços. E aqui, o x na 2 terços, gente, eu tenho que voltar à apresentação, raiz. Então, o 2 fica junto ao x, e o 3 é o índice da raiz. Então, fica raiz cúbica de x ao quadrado. Permanece o 5 no numerador, raiz cúbica de x ao quadrado, e o 3 no denominador, gente. Isso é uma fração. O x está em cima, e o 3 está sozinho aqui embaixo. Então, isso é a resposta final. Certo? Alguma pergunta de tudo isso aqui, que isso aqui já deu uma explicação, né? Deu matemática básica, deu fração equivalente, deu calculadora, para chegar em derivada. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Perfeito, professor. Até explicou mais ainda. Dei várias explicações, né? É que eu me empolgo, eu sou dessa. Quem tiver curiosidade de saber esse negocinho da calculadora aqui, eu também posso fazer um videozinho rápido e mandar para vocês, tá? Mas me peçam ali, deixem no chat que eu faço para vocês, se alguém precisa, tá bom? Show de bola. A função ln de x, que é a última aqui, ela é tabelada também, é 1 sobre x. Então, essa é a mais fácil, né? Y igual a ln de x, a derivada do ln é sempre 1 sobre x. Nunca vai mudar, tá bom? Lembrar que ln é a função logarítmica, né? De base e, que é o número de Euler, tá bom? Então, gente, a aula era tudo isso hoje, que olha, bastante coisa, né? Várias regrinhas básicas, então as regrinhas ainda estão agora bem para vocês treinarem. Então, tem uma listinha lá, os exercícios no aula. Vocês precisam treinar essas regras básicas, que quando a gente começar a ver as regras mais aprofundadas, né? Vocês precisam seguir os passinhos, ó, das regras básicas para não se perder, tá? Então, conto que vocês continuem a caminhada da aula de hoje fazendo exercício. Depois me mandem os exercícios, me mandem as dúvidas para eu ajudar, tá? Nos exercícios, a parte que tiver um R, 2 pontos, né? E uma função é a resposta, ela está em negrito, respondida. Algumas estão sem resposta. Por quê? Porque são funções diretas, que se eu desse, eu já daria a resposta ao mesmo tempo. Tipo ln de x, 1 sobre x, tá? Então, são aquelas questões que são da tabela direta. Agora, essas assim que tem que desenvolver, função algébrica, eu coloquei resposta em todas. Agora, as bem diretas, aí vocês têm na tabela, então estão sem a resposta lá na folha, só para treino, tá? E claro, na outra semana, quando acabar o prazo vai até hoje, não, vai até hoje, vai de hoje até semana que vem. Quando semana que vem, na quarta-feira, encerrar o prazo, na quinta, né, dia 3, eu coloco daí a resolução completa para vocês irem acompanhando, tá bom? Vou deixar ali no grupo alguns links de algumas derivadinhas simples, assim, que eu fiz algumas questões. Hoje eu deixei algumas questõezinhas de limite para retomar as regrinhas básicas e também a parte de infinito. Muita gente não fez de infinito certinha, tá? Lembrar que reduz as potências, então eu fiz aquele videozinho ali. Gostaria que vocês olhassem, compartilhei com vocês no grupo. E também compartilhei no aula, para quem não está no grupo, né? E aí vocês podem dar uma olhada, e hoje eu já vou deixar esses de derivadas básicas aí para vocês, tá? Vou rapidinho aqui tirar a fotinho das presenças, que até que eu printo a tela fica mais difícil. Vou fazer fotinho aqui.
Ali, ó, meu colega pediu o vídeo da calculadora, viu? Eu falei, é super útil. Tá, eu faço o videozinho da calculadora e mando no nosso grupo, tá, gente? Fica à disposição de vocês. Vou já colocar o videozinho das derivadas, vou encontrar ele aqui no meu canal e colocar para vocês. Gente, me sigam no meu canal, podem... tem lá uma playlist de cálculo 1, então quem quiser sempre ter dúvida de algum exercício, lá naquela playlist de cálculo 1 ajuda bastante, tá? E era isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fico à disposição. E não esqueça de postar até hoje também os exercícios da semana passada, que é só um númerozinho, né? É uma coisa bem fácil de fazer, não tem cálculo. Tá bom? Que amanhã vai aparecer o gabarito já para vocês.